Oi, eu sou a Fernanda e hoje eu vou dar início a mais uma quarta criminal. E o caso de hoje vai ser o caso do bandido da luz vermelha. E o caso de hoje vai ser a pedido do Ale, que ele trabalha comigo. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar seu curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com pessoas que vocês saibam que gostam desse tipo de conteúdo. E se você for fazer alguma compra pela Amazon, compre pelo meu link que você vai ajudar muito ao crescimento do canal. Então eu vou logo iniciar o caso de hoje. João Acácio Pereira da Costa nasceu em 24 de junho de 1942, na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. João Acácio foi criado por um tio em Joinville. Após a morte precoce de seus pais, aos 4 anos de idade, em 1967. Em seu julgamento, Acácio relatou uma infância repleta de maus-tratos cometidos pelo seu tio, sendo ele e o irmão submetidos a trabalhos forçados e a tortura física e psicológica. Ainda garoto, Acácio e seu irmão mais velho fugiram da casa do tio e passaram a viver nas ruas de Joinville, onde praticava pequenos furtos em lojas de alimentos, roupas e até guarda-chuvas nas portas da entrada do cinema. E por ser muito jovem, quando os policiais pegavam ele, eles davam conselho para ele. Eles falavam que ele era muito jovem, que ele ainda tinha tempo de estar mudando de vida, que ele poderia conseguir um emprego. E no momento ali, por alguns dias, esses conselhos funcionavam, mas depois ele voltava novamente a cometer seus furtos. E mais tarde ele conseguiu um emprego em uma tinturaria, só que ele perdeu esse emprego rapidamente, porque, segundo informações, ele foi flagrado pelo dono da loja beijando a filha dele, então ele demitiu ele. E outras fontes dizem que ele foi flagrado usando o terno de um cliente no cinema, isso pelo próprio cliente. Aí o cliente falou pro dono que ele estava usando o terno dele, então ele foi novamente demitido. Essas são as duas versões. Com a polícia de Joinville menos tolerante e novamente em seu encalço, ele se mudou para Curitiba e de lá, no início dos anos 1960, passou a morar na Baixada Santista, em São Paulo. Ele dizia que era filho de um fazendeiro e aparentemente vivia de forma tranquila, segundo os moradores diziam, mas ele não deixou de praticar seus furtos. Ele fazia isso na capital e os policiais não desconfiavam, pois ele praticava os roubos e depois voltava para Santos. E nessa época que ele estava morando em Santos, ele resolveu arquitetar uma nova forma de fazer os furtos. Ele resolveu praticar os roubos em mansões de luxo. E devido à forma como ele agia nos roubos dessas mansões, dessas casas de luxo, ele se tornou um dos bandidos mais temidos de São Paulo pela forma que ele agia, e ele tinha um jeito particularmente próprio de agir nesses roubos. Então ele sempre agia da mesma forma, ele chegava de táxi, já no finalzinho da madrugada, então ele cortava a energia das casas, e ele usava também um lenço no seu rosto e usava uma lanterna com a luz vermelha. E isso se tornou a sua marca. E foi isso que fez ele ficar conhecido mais tarde como o bandido da luz vermelha. E ele ficou conhecido como bandido da luz vermelha não só por conta da sua luz vermelha, mas por conta de um assassino americano que teve, chamado Cary Chessman, que também ficou conhecido como bandido da luz vermelha, e ele foi condenado à pena de morte, mas as provas na época eram circunstanciais. E já que ele tinha essa marca e sempre usava o mesmo estilo para fazer os roubos, ele passou a chamar a atenção da polícia, já que ele sempre agia da mesma forma e as testemunhas sempre relatavam o mesmo tipo de pessoa. E com o tempo, ele não estava mais satisfeito somente em furtar. Ele começou a praticar estupros, ele praticava homicídios com as pessoas que ele encontrava nas casas e passou a roubar muito mais dinheiro. Isso tudo durou 6 anos. Ele passou despercebido pela polícia e ninguém encontrava ele. As pessoas tinham muito medo dele. Acácio promoveria intensa perturbação pública da lei e da ordem, com dezenas de assaltos, acusações de estupros e homicídios. Ele foi considerado o inimigo público número 1 da capital paulista. E a maior parte do seu dinheiro ele gastava em boates com mulheres. E na época desses roubos foi feito retrato de falado, mas mesmo assim não conseguiam capturá-lo, nem sequer encontravam. Até que um dia encontraram uma digital na janela de uma das casas que ele fez o roubo. Então eles resolveram bater no sistema, fizeram várias análises com as amostras que tinham nas outras residências que ele havia roubado, e até que essas digitais bateram. Então, como a digital bateu, então ele foi localizado em Santos, porque ele praticava o roubo na capital e ia para Santos.
E quando ele foi localizado, ele foi encontrado utilizando o nome falso, que era Roberto da Silva. Então, Acácio foi preso em 7 de agosto de 1967. E a sua pena foi 351 anos, 9 meses e 3 dias. Mas como a lei brasileira não permite que a pessoa fique presa há mais de 30 anos, então ele ficou 30 anos em reclusão. E no início de sua prisão, Acácio fez uma carta informando que vinha sendo ameaçado de morte, e essa carta foi publicada no jornal. No interrogatório, ele confessou 4 crimes. A primeira teria ocorrido em 3 de outubro de 1966, quando o estudante Walter Brenda, de 19 anos, tentou surpreender o bandido, que acabara de invadir o quintal de sua residência no Sumaré. Foi alvejado com um tiro na cabeça. 10 dias depois, a vítima foi o operário José Enéas da Costa, de 23 anos. E ele foi morto durante uma briga com Acácio em um bar do Bela Vista. Em 7 de junho de 1967, no Jardim América, o industrial Jean Von, ao reagir a uma tentativa de roubo, foi assassinado numa troca de tiros. E em 6 de junho de 1967, João Acácio matou um vigia chamado José Fortunado. Ele fazia vigília em uma casa no bairro Ipiranga e então ele viu e durante a briga ele foi assassinado. Agora, os estupros nunca foram confirmados, segundo as informações que eu encontrei. José Acácio também ficou conhecido como Homem Macaco, porque no início dos seus crimes ele usava um macaco hidráulico para abrir as grades, alargar as grades para ele poder passar. E também ficou conhecido como Cara Mascarado, já que ele sempre andava com o rosto coberto. E durante sua prisão, Acácio também foi diagnosticado com esquizofrenia. E depois dos 30 anos, ele foi liberado da prisão e ele passou a viver nos fundos da casa do seu tio, de favor, numa pequena casinha. Mas ele não conseguia manter essa casa, e ele teve uma desavença com seu tio e saiu de lá. E em 5 de janeiro de 1998, João Acácio foi assassinado durante uma briga de bar em Santa Catarina, e sua morte foi devido a um tiro que ele pegou na cabeça. O disparo que tirou a vida de Luz Vermelha foi efetuado pelo pescador Nelson, de 46 anos, que confessou o crime. Na ocasião, João Acácio estava em liberdade havia pouco mais de 4 meses, após ter cumprido 30 anos de pena. E a morte dele tem algumas informações sobre isso. E a informação que eu encontrei sobre a sua morte foi que ele estava morando de favor na casa de um pescador, e eles então estavam em um bar, e então eles começaram a brigar, porque segundo o pescador, José Acácio tinha assediado sexualmente sua esposa e sua mulher. Então eles começaram a brigar, e durante a briga, Acácio pegou uma faca e colocou no pescoço do pescador, e o irmão de Lírio, para salvar o irmão dele de o Acácio matar ele com a faca, disparou um tiro na cabeça do bandido da Luz Vermelha. Então, em novembro de 2004, ele foi absolvido pela Justiça de Joinville, que apesar da denúncia de crime qualificado, sustentou que o ato do pescador foi em legítima defesa. E depois de tudo isso, o caso do bandido da Luz Vermelha foi adaptado para o cinema, foi criado livros e também música. Sua vida de crimes inspirou o filme O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, do cineasta Rogério, em que foi vivido pelo ator Paulo Vilaça. E apesar de ser um filme sobre uma história verídica, o final foi alterado para que o bandido cometesse suicídio. E também teve a continuação do primeiro filme, que foi A Luz das Trevas, que inclusive esse segundo filme participou de uma competição internacional de cinema. O Bandido da Luz Vermelha também foi tema do programa Linha Direta da Globo. Ele também foi satirizado pelos humoristas do programa Hermes e Renato na MTV, onde fez o clipe com o Dan Locke MC. E também teve um livro em 2019, onde foi contada sua história, que foi Famigerado, a história de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo. Ele também virou música nas mãos do grupo de rock Ira, em Rubro Zorro, que abre o terceiro disco Psicoacústica, de 1988. E a faixa ainda possui algumas falas do filme Bandido da Luz Vermelha, de 1968, do cineasta Rogério. O cantor Patrick Rola também fez uma citação de sua personalidade como base para a canção O Bandido da Lupa Vermelha. Bom, gente, então esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do caso. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia esse caso e não esquece de compartilhar com quem gosta do assunto. Então é isso, até o próximo vídeo.